Olá, queridos amados, amigos e irmãos. Mais uma vez quero compartilhar com vocês mais um episódio de Gotas de Sabedoria para o Chão da Vida. E quero compartilhar com vocês neste finalzinho de ano, tempo onde nós fazemos uma retrospectiva de tudo aquilo que aconteceu no ano de está se findando, o ano de 2020, e projetamos planos e projetos para o novo ano, o ano de 2021. E que ano terrível esse que a humanidade passou. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando nós pensamos em fazer uma retrospectiva do passado para projetarmos o futuro, nós estamos falando de tempo. E o tempo, na perspectiva humana, ele é diferente da perspectiva de Deus. E nós não conseguimos entender que o tempo não nos pertence. Eu vi nesses últimos dias aí as pessoas sendo entrevistadas se iriam passar o Natal e o Réveillon juntos, e elas diziam que por causa do aumento da pandemia, que elas preferiam passar sozinhos esse Natal, mas ter os próximos Natais e Réveillons que viriam, ou que hão de vir. E aí eu penso, mas como se pode ter certeza de que vai ter esses próximos Réveillons? Ou esses Natais? O tempo não nos pertence, mas o ser humano insiste em querer tomar o tempo para si e fazer dono dele. Nós vemos o ser humano, os cientistas, criando métodos e outras coisas mais para prolongar os nossos anos. Mas será que é dessa forma que Deus vê o tempo? Quando perguntaram para Agostinho de Hipona se ele soubesse, para que ele respondesse o que era o tempo, ele disse: eu sei o que é o tempo, mas se for para explicar eu não sei. Nós podemos ver que filósofos, cientistas, teólogos tentam explicar o tempo, e cada um tenta explicar o tempo da sua perspectiva, mas não da perspectiva de Deus. E talvez a maneira de se enxergar o tempo da maneira correta é a perspectiva religiosa, no sentido da perspectiva divina, de Deus. E nós podemos ver que ao mesmo tempo que é simples, é muito complexo falar do tempo. Mas eu quero pensar com vocês aqui agora sobre o que é o tempo de Deus e como é diferente do nosso tempo. O salmista Moisés, quando ele escreve o Salmo de número 90, ele não só faz isso de uma maneira brilhante, pois ele nos descreve quem é Deus e coloca o homem no seu devido lugar. E ele começa então, e ele vai trabalhar então as perspectivas de tempo de Deus, do homem, e vai fazer uma junção de uma maneira brilhante. E isso eu quero compartilhar com vocês agora. Ele inicia dizendo assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Quando ele diz, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, refúgio aquele não está considerando algo esporádico, onde você vai quando está em perigo, um abrigo que você vai para buscar socorro só quando você está em perigo, em determinados momentos da vida. Ou um lugar onde nós procuramos, hoje eu quero ir para um lugar tranquilo, um refúgio, onde cada um tem o seu lugar para isso. Mas ele coloca um lugar de refúgio como uma habitação. E quando ele traz isso, ele está colocando para o povo de Israel ali no deserto, que aquele período ali do Egito, do deserto, a morada é em Deus. Deus estava com ele todos os dias, ao seu lado. E quando ele fala de geração em geração, ele traz aqui não uma questão de ano, de tempo em si, mas uma questão de um ciclo. E o povo de Israel tinha que passar e fechar aquele ciclo do deserto. E então, durante todo aquele ciclo, o Senhor foi o refúgio, foi a habitação deles. E é isso que Deus quer, e é isso que o salmista quer nos ensinar. É que o tempo nosso é contado por dias, horas e contados por anos, mas para Deus a preocupação com o tempo é num ciclo. Tanto que isso é percebível nas festas do povo hebreu.
E o que eu quero dizer para você é que depois ele vem aqui, ele fala, e ele coloca Deus, ele traz Deus como alguém que é antes de tudo. Ele está acima de tudo, ele é soberano, ele é o Criador, ele, atemporal, criou o tempo e nos deu. O tempo não nos pertence. E olha o que ele diz aqui. Agora ele fala assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia da noite, o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Ele compara 1000 anos de Deus como uma vigília da noite para nós. E mais para frente ele vai falar que nessa vigília da noite o homem nasce, o homem cresce e o homem morre. Olha a diferença. Olha a nossa visão de tempo e a visão de tempo de Deus. Mas então ele diz assim que acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. E porque tudo passa rapidamente e nós voamos, ele traz a perspectiva eterna do tempo de Deus para uma perspectiva finita do nosso tempo, passageiro, rápido. E aí então eu quero pensar com vocês o que ele diz aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Aqui o salmista Moisés, ele faz essa conexão do tempo de Deus com o nosso tempo. Ou seja, o salmista aqui apresenta 2 imperativos. Um imperativo que ele faz para Deus, e não é loucura. Quando um imperativo parte do homem para Deus, não significa uma ordem, mas significa um desejo, uma súplica de Deus fazer aquilo na vida dele, do homem. Então o desejo de Moisés é que Deus faça com que ele aprenda a contar, a viver corretamente. Ou seja, esse contar é de calcular. É que Deus ensine o homem a viver o seu tempo da maneira que Deus quer. E aí, o segundo imperativo ele fala, e que eu consiga, e que eu viva dessa forma. É um imperativo, é um desejo para que Deus faça isso na sua vida, mas que ele cumpra esse desejo de Deus. E aí então, quando nós olhamos para o finalzinho do capítulo, ele diz assim: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. O salmista, ele quer viver o dia dele, o tempo dele, na perspectiva de Deus. E quando você projetar o seu 2019, peça a Deus que ele ensine você a viver o ciclo de 2021, não preocupado com mais um dia, mais um ano, mas preocupado em fazer a vontade de Deus, em alcançar coração de sabedoria. Esse coração de sabedoria é um coração com intimidade com Deus. Que você, ao projetar, ao fazer planos para 2021, faça-os pedindo para que Deus traga o ciclo que Ele deseja para a sua vida. E esse ciclo é que o que nós fizermos possa marcar esse período terreno, humano, mas sabendo que o nosso tempo não termina aqui. O nosso tempo é na eternidade com o Senhor Jesus Cristo e com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo e com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. E um ótimo 2021.